Meus irmãos, saudações em Cristo. Peço que abram suas Bíblias em Números, capítulo 13, dois versos para a nossa reflexão. Verso 27 e verso 30. Números 13, 27 e 30. O verso 27 diz: E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O verso 30 diz: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Pai amado, nosso Deus, abençoa a entrega da Tua santa palavra, em nome de Cristo. Amém. Para a nossa reflexão, nos dois versos, vamos falar sobre a postura em nossa jornada. Nós conhecemos a história do eunuco, o eunuco mordomo etíope que fez uma jornada abençoada. Ele sai da sua terra, vai a Jerusalém para adorar ao Senhor, volta fazendo novamente a mesma jornada, lendo a palavra de Deus no livro de Isaías. Filipe, levado pelo Espírito, trata com este homem recebe a Cristo, é batizado e volta entusiasmado para a sua terra, agora como um salvo em Jesus Cristo. Fez uma jornada abençoada, teve uma postura ideal na sua jornada. Ele tinha um espírito de busca, tinha um espírito de decisão pela verdade. Quão diferente a postura do povo de Israel em comparação à postura do eunuco em sua jornada. Israel está fazendo uma jornada pelo deserto. Israel está prestes a entrar na terra prometida, mas fez uma jornada negativa por causa da atitude, por causa da postura e do tipo de espírito que tinha nesta jornada. O espírito de Caleb fez a diferença. Foi marcante, irmãos, a atitude de Caleb. É bem conhecida no verso 14, aliás, no capítulo 14, verso 24, quando Deus diz: Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Somente um homem e um outro também chamado Josué tiveram uma postura diferente nesta jornada. Não está registrado uma só palavra de pessimismo por parte de Caleb, nem uma palavra negativa de Josué. Milhões de pessoas foram influenciadas por 10 homens, 10 espias, todo o Israel. Irmãos, nós estamos numa jornada. Como estamos fazendo esta jornada? Como a faremos? Que tipo de postura é a nossa nesta jornada da terra para o céu? Irmãos, o sucesso de uma jornada, o êxito nesta jornada, depende do tipo de postura, do tipo de atitude que temos. Qual deve ser a postura em nossa jornada? O texto mostra no verso 27 que a postura em nossa jornada, ela deve focar a bênção, ter foco na bênção. Notem bem as palavras aqui no verso 27, ela em verdade mana leite e mel, e este é o seu fruto. O texto diz: E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Porque em nossa jornada devemos focar a bênção, ter foco na bênção, porque sempre vemos o errado, o difícil,
o complicado. O povo aqui estava com essa visão de fraqueza, de dificuldade, de problema. O quadro que pintamos é sempre de dificuldade. Geralmente não reparamos as bênçãos. Apesar das dificuldades, de lutas, tem bênçãos, irmãos. O texto diz que a terra é boa. A terra mana leite e mel. A terra tem um fruto grandioso. Mas a cidade tem muralha. A cidade tem gente, tem soldado. Mas geralmente esquecemos as bênçãos e só focamos as dificuldades. Tiramos o foco da bênção e colocamos na dificuldade. O texto diz que a terra era boa, conforme Deus havia prometido. Mas atentaram eles mais para os problemas que para a terra que era boa. E atentando para o problema, olhando somente a dificuldade, anularam a palavra de Deus. Duvidaram do poder de Deus e só enxergaram as dificuldades, os obstáculos. Tiraram os olhos de Deus e olharam somente para os problemas. Irmãos, problemas são uma realidade. As aflições existem. As dificuldades vêm, mas lembremos que Deus é o socorro. É Deus quem nos coloca, quem nos introduz na terra que Ele prometeu. Não é promessa minha, não é a minha capacidade que me coloca na terra, que me concede a bênção. É Deus quem promete, é Deus quem dá, é Ele quem concede a força. E eles esqueceram disto. As dificuldades vêm, as aflições vêm, mas devemos ter bom ânimo. Jesus é o vencedor. E estamos com o vencedor. Ele venceu o mundo, e aquele que venceu o mundo nos capacita a vencê-lo também. Assim, a nossa jornada neste mundo tem que ser diferente da jornada que fez ou que fizeram os 10 espias, da jornada que fez o povo de Israel. Tiraram os olhos de Deus, tiraram os olhos da bênção, e a bênção era palpável, era visível. A terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra dá um bom fruto, mas tem dificuldades, tem problemas, tem gente, tem gigante, mas tem Deus com eles. Tem Deus conosco, irmãos. O espinho na carne machuca, o espinho na carne importuna, mas tem a graça de Deus que é suficiente. A palavra de Deus a Paulo, aliás, a palavra do Senhor a Paulo foi esta: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você suportar qualquer tipo de espinho, Paulo. Qualquer tipo de espinho cristão. Irmãos, nesta jornada da terra para o céu, vão pelejar contra nós, contra a igreja do Senhor, contra a obra do Senhor, mas como Deus disse a Jeremias, vão pelejar contra você, Jeremias, mas não vão prevalecer. Vejam que palavra abençoada: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Foco na bênção, meu irmão. Foco em Deus, meu irmão. Foco naquele que é a nossa causa, que é o nosso Senhor. Foco naquele que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. O que nós precisamos, o que eu preciso, é pedir a Deus para mudar esta minha postura, esta minha atitude. Devemos nos disciplinar para sempre enxergarmos as soluções, as bênçãos, as respostas, os novos caminhos que Deus tem para cada um de nós. E não entrar em angústia, desespero, diante das provas e situações adversas da vida. Se o povo de Israel olhasse as bênçãos oferecidas, teriam esquecido os nefilins, teriam esquecido as cidades fortificadas, teriam tirado o foco do problema
e focado em Deus. Quem não enxerga a bênção se torna mensageiro do caos, conforme o verso 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Deus pede que foquemos suas bênçãos em nossa jornada. A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa, conforme diz Números 14, verso 7. Em nossa jornada, meus irmãos, meus amados, vamos focar na bênção de Deus. Vamos olhar para o Senhor que abençoa. Vamos olhar para aquele que fez a promessa. Vamos olhar para aquele que está conosco dizendo: vai em nome do Senhor. Vai que eu sou contigo. Vai que eu te ajudo. Vai que eu te protejo. Vai, vão pelejar, mas não vão prevalecer em nome de Jesus. Meus queridos, uma outra postura que devemos ter em nossa jornada está no verso 30, para a nossa reflexão. O verso 30 diz: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. O que aprendemos de Caleb desta postura que devemos ter? Otimismo e confiança, porque pessimismo só espera o pior. Em nossa jornada, vamos focar a bênção e aquele que abençoa. E também em nossa jornada, tenhamos otimismo e confiança. Olha o verso 30. Certamente, disse ele, subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Mas é claro que Caleb não estava confiando nele, em si. Não confiava na sua força, não confiava no seu vigor de guerreiro, de soldado do Senhor. Essas palavras são de otimismo, são palavras de confiança em Deus. Deus fez a promessa, é Deus quem dá a terra. Mas, irmãos, quem é pessimista só espera o pior. O pessimista tem senso de fraqueza. Olha o verso 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos. Enquanto um diz: certamente subiremos, prevaleceremos, seguramente prevaleceremos contra ela, vem o grupo 10 homens pessimistas, com senso de fraqueza, complexo de inferioridade, e eles dizem o seguinte: os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Senso de fraqueza, de inferioridade. O pessimismo tem levado os filhos de Deus para longe da obra. O pessimista é um tropeço para si e um tropeço para os outros. O pessimismo, irmãos, não se enquadra na palavra de Deus. Não vamos confundir realidade, ser realista, com ser pessimista. São coisas diferentes. Eu vejo um Caleb realista. E qual é a sua realidade? A gente vai prevalecer. Nós conseguiremos. Nós alcançaremos. E a realidade é esta: é Deus quem nos dá a terra. Foi Deus quem nos mandou. Foi Deus quem disse: vai espiar a terra que prometi a vocês. Esta confiança, este otimismo tem como base esta realidade. É promessa do Senhor. Deus está conosco. Deus está acima de tudo e de todos. Pois o pessimismo não se enquadra na palavra de Deus. É um estilo de vida que traz derrota. É sentimento de derrotado. A obra de Deus precisa de gente otimista e gente confiante. O povo de Deus não deve se sentir um derrotado. Embora tudo conspire contra nós, tudo seja assustador,
embora as cidades sejam fortificadas, embora o nosso inimigo seja Golias, embora o nosso inimigo seja gigante, mas mesmo assim não compete ao povo de Deus ter um espírito de derrota, ter um espírito de pessimista, gente que só espera o pior. Pelo contrário, meus amados, a obra de Deus precisa de gente otimista. E Caleb era otimista, era confiante. Ele era confiante e esta confiança lhe trazia otimismo. E este otimismo também gerava confiança. Meus queridos, Deus vai dizer que em Caleb, como já li, houve um outro espírito, uma atitude de confiança e de esperança no Senhor, uma atitude de otimismo. Caleb, juntamente com Josué, eles viram tudo que os outros viram. Eles viram cidades fortificadas, eles viram nefilins, eles viram os problemas, todas as dificuldades eles viram, mas eles não fugiram da realidade. Todavia, eles eram confiantes no Senhor. A falta de fé e o pessimismo precisam ser extintos da nossa vida, pois é uma brecha para a atuação do inimigo, é uma brecha para a queda, é uma pedra de tropeço. Pessimismo, desconfiança, traz derrota, traz sentimento de perda. Você já é derrotado antes de entrar na luta, antes de partir para a peleja. Amados, não vamos dar brecha ao inimigo, não vamos dar brecha para a nossa carne. Tenhamos uma atitude de otimismo. O otimismo deve tomar conta da nossa vida. Temos que confiar nas promessas de Deus, na bondade de Deus e no poder do nosso Senhor para nós. A palavra de Deus está repleta, meus queridos, de coragem e ânimo para o seu povo. E é muito bom se encontrar ao lado dos otimistas ou de otimistas. Caleb diz, nós podemos. Ele fala, ânimo meu povo. Ele diz, vamos lá gente, vamos conseguir, vamos prevalecer. Mas o pessimista faz a fé naufragar. O pessimista tira os olhos de Deus. Assim, estamos numa jornada. E nesta jornada, as dificuldades vão surgir. Nesta caminhada, os gigantes vão aparecer. Nesta jornada, Golias vai nos confrontar. Os inimigos vão conspirar contra nós. Mas foco na bênção e naquele que abençoa. E tenhamos uma atitude de confiança e otimismo. Este deve ser o espírito, a atitude da nossa jornada. A atitude que teve Caleb. Que maravilha Deus dizer que em Caleb houve um outro espírito. Assim, tenhamos o espírito de Caleb. É um espírito que olha para Deus e para as suas bênçãos. É um espírito de otimismo e confiança. Que Deus abençoe a cada irmão.